Saudações! Escrevo de além-mar, das terras de grandes navegadores e conquistadores. Me lancei sobre mares há muito navegados e cheguei a Portugal. A viagem que Pedro Álvares Cabral levou 44 dias para concluir, eu fiz em cerca de 10 horas, mas no sentido inverso, é claro. Vou viajar por todo o país. Começo pelo Algarve, a região que fica no extremo sul da Lusitânia. Aqui tiveram início as grandes navegações portuguesas, inspiradas pelo desejo de se chegar ao paraíso terrestre, o Oriente. Foi numa dessas expedições que os lusitanos, talvez por engano, chegaram ao Brasil. O lugar dos sonhos então mudou de endereço, passou a ser as Américas. Hoje, mais uma vez, mudou o rumo das quimeras. Indianos, americanos, africanos, muitos vêm construir novas realidades no velho mundo. E eu vim para cá registrar esse fenômeno. Vim ver futebol, futebol brasileiro. É que Portugal, que já trouxe do Brasil madeira, ouro, açúcar, hoje é o país que mais importa jogadores brasileiros. Desbravadores dos gramados. Por favor, subam a bordo. Eu visitei Portugal em dezembro de 1999, quase 500 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral à Bahia. Percorri todo o litoral do país, do extremo norte até a última pontinha de terra no sul. Eu estava à procura de jogadores brasileiros que foram trabalhar em Portugal. Homens que, como os nossos antepassados portugueses, tentam fazer história em além-mar. Hoje eu converso com Antônio Gomes da Costa e com o filho dele, José Roberto. Seu Antônio é de Portugal, veio para o Brasil com 18 anos. Hoje é presidente de 3 entidades que promovem intercâmbio cultural e comercial entre a terra dele e o país que escolheu para morar. José Roberto, assim como o pai, é formado em economia, mas nasceu aqui no Rio de Janeiro. O assunto é expansionismo português e também o expansionismo do futebol do Brasil. Hoje eu vou narrar uma partida de futebol, um jogo que começou há séculos aqui no Algarve. Algarve, em árabe, significa o oeste. Mas como o futebol fica bem mais interessante quando é jogado em português, o nome virou Algarve mesmo. E hoje é sinônimo de sul de Portugal. O Algarve perdeu muito da genuidade portuguesa para ser, digamos, um ponto de turismo da Europa inteira. Isso. Onde tem sol, quer dizer, o Algarve, digamos, as praias do Algarve são muito mais quentes do que do resto do país. O sol é muito mais presente no Algarve, então todo o europeu começou a ir para o Algarve. Você conhece? Conheço o Algarve, sem dúvida. Achou bonito? Lindo. Bonita a região? No Algarve encontra-se um tipo de litoral que não se vê com tanta frequência aqui no Brasil, que são as falésias. Então isso dá uma beleza natural bastante grande. É um lugar moderno, é um lugar fashion, né? Mal comparando, remete um pouco a Búzios aqui no Rio de Janeiro, né? Onde as coisas acontecem, boates, e que moda. É uma praia com muitos turistas estrangeiros, né? Também. Búzios recebe sempre turista do mundo inteiro. Exatamente isso. A partida foi anunciada há mais de 500 anos. Os portugueses queriam conduzir o jogo até as Índias e voltar com muitos troféus. Os maiores prêmios da época eram as especiarias, os temperos do Oriente. Mas, como bem notaram os árabes, quem estava no Algarve estava no oeste e, portanto, longe das fortunas do outro lado do mundo. O gol, ou golo, como dizem os portugueses, bem, o golo das Índias não era distante só geograficamente. Para chegar lá, era preciso driblar muito o time adversário, ou equipa, como dizem por aqui. Foi por isso que no século XV, grandes estrategistas se reuniram aqui mesmo, no Algarve, para desenhar um esquema tático revolucionário. Os melhores cartógrafos, matemáticos, geógrafos, astrônomos e marinheiros lusitanos prepararam toda a estratégia. O Mediterrâneo estava cheio de adversários, isso sem falar nas águas nunca dantes navegadas do Atlântico. Vocês acham que o português ainda tem fama de desbravador?
Eu não sei se eu acho, mas pelo menos eu gostaria que mantivesse essa fama. Portugal foi, quer dizer, esse foi o século de ouro de Portugal, o século XV e século XVI foram dois séculos. Digamos que Portugal realmente, digamos, tornou-se numa potência mundial, descobriu novos mundos, Lisboa transformou-se no centro de comércio das especiarias, do ouro do Brasil, as madeiras do Brasil. Então, esse foi realmente uma epopeia portuguesa. Agora começo a falar e não paro mais. À vontade. A epopeia portuguesa, realmente, digamos, é motivo para nós, hoje, 4 séculos depois, sentirmos orgulho, porque o Luís esteve no Oriente e, de vez em quando, passa por um lugar onde está lá o rastro dos portugueses. Vai à Malásia e, na ponta lá de Malaca, encontra gente a falar português do século XVII ainda. A tal equipa portuguesa da navegação chegou ao imenso estádio indiano em 1498. Um campo de sonhos, coberto não de grama, mas de muito sal, canela, cravo, pimenta. 500 anos depois, o jogo continua. Fio e Cláudio, 2 jogadores brasileiros, seguiram a doutrina portuguesa e também rumaram na direção leste. Cruzaram o mar para driblar a inadimplência dos clubes brasileiros. Cláudio e Fio embarcam em muitas expedições. Não é para menos. Levam na camisa, ou camisola, como se fala por aqui, o nome de um grande navegador. Durante a temporada do Campeonato Regional Português, eles viajam pelo país para conquistar títulos para o Vasco da Gama. Há muitos anos, desde 1975, que o Vasco da Gama tem importado jogadores brasileiros para tentar reforçar a sua equipa de futebol, e o Vasco da Gama tem sempre acarinhado de uma forma especial os jogadores que vêm para Portugal. As viagens de Cláudio e Fio são bem mais modestas do que aquelas comandadas pelo Vasco original. Em vez de 5 embarcações, e no lugar de 150 homens, algo em torno de 25, todos dentro de um ônibus. Essa nau sobre 4 rodas carrega um tesouro que Vasco da Gama não chegou a ver. Um tesouro cultural e não material que demorou séculos para se formar. Me refiro à miscigenação. As explorações portuguesas geraram novos povos e novas culturas. Maravilha, faz um gol pra gente ver. Cadê o gol? Sai do mundo, né? Falhou. Pois é, as ex-colônias nunca estiveram tão presentes em solo português. Portugal foi sempre um país exportador de mão de obra. Saíam de Portugal só para o Brasil. Quando eu vinha, todos os anos vinham 30, 40 mil portugueses. Hoje Portugal é o contrário. Portugal recebe. Hoje Portugal tem 400 e tantos mil, quase 10% da população portuguesa, quase 5% da população portuguesa, é de imigrantes, sobretudo de países da Cortina de Ferro. Hoje, o que tem de sérvios, o que tem de russos, o que tem, é impressionante. E de brasileiros. Nós hoje temos cerca de 80 mil brasileiros a viver em Portugal. Em 1980, vi há poucos dias, uma estatística, tinha em Portugal não chegavam a 4 mil brasileiros. Portugal se transformou no gol, na meta de muita gente. O país que sempre buscou prosperidade em outros continentes percebeu que a grande fortuna pode estar em casa. Em 1986, Portugal ingressa na Comunidade Europeia, atual União Europeia, e passa a atrair muita gente para o velho mundo. Bem, mas já que nós brasileiros viemos a Portugal para trabalhar, mãos à obra. Chegamos à Costa da Caparica. Cláudio, Fio e os outros vascaínos vão enfrentar a equipe local, os pescadores. Mais. Isso, bem aberto, bem aberto. Fio e Cláudio se preparam para entrar em campo e eu que sempre tive gosto por missões em terras estrangeiras,
acabo de me incumbir de mais uma. Já chegou algum torcedor do Vasco até agora? Obrigado. Eu não vi ninguém ainda. O senhor é torcedor do Vasco ou do Pescadores? Eu sou dos pescadores. Eu estou tentando encontrar um torcedor do Vasco. Sim. Aqui não encontrei nenhum. Você é torcedor do Vasco? Não. Ainda não viu um torcedor do Eu Vasco? vim do Brasil para encontrar com um torcedor do Vasco e não achei um ainda. Ainda não achou um torcedor do Vasco, mas eu sou torcedor do Vasco da Gama, mas do Brasil. Ah, no Brasil? Sim, é isso. Não sou Flamengo, não sou Mengão, não sou tricolor, não sou santista. Em Portugal sou Vasco da Gama. É Vasco E da Gama portuguesa no de... Então se eu devia ser Vasco da Gama em Portugal também? Não, eu não sou alentejano. Não é o quê? Não sou alentejano. O que é isso? É que o Vasco da Gama é de Sines, é do Alentejo. Ah, Lantejo. Pois. É que Portugal tem... É como o Brasil, não tem o Rio Grande do Sul, não tem o Paraná, não tem São Paulo. É Tem... verdade. E aqui também há, olha, há o Algarve, há o Alentejo, há Lisboa, há o Porto, há o Minho, há Trás-os-Montes e Alto Douro, há muita coisa. E cada um tem o seu clube, tal e qual como no Brasil. No próximo bloco, a expedição continua pelo sul de Portugal. Eu vou viajar do Algarve ao Alentejo para ver se encontro finalmente esse tipo raro em terras lusas, o vascaíno. Hoje eu estou conversando com o seu Antônio, que é português, e com o José Roberto, filho dele, que é brasileiro. Em vida, Vasco da Gama acumulou muitos títulos. Foi Conde de Vidigueira, Almirante do Mar das Índias, Vice-Rei das Índias. 500 anos mais tarde, continua acumulando conquistas. Já foi 3 vezes campeão da 3ª divisão do futebol português. Terra à vista! Confesso que sempre quis dar esse grito. Só não pensei que isso fosse acontecer num campo de futebol. Bem, tudo certo, o grande público já chegou. Lançamento então para a equipa da Costa Caparica, era o seu número 2, sim, a tentar lançar-se para o terreno. O Vasco da Gama veste amarelo e preto. E assim como o Vasco do Rio de Janeiro, também tem a faixa preta atravessada. E o jogo... Péssimo. Está a ver nada de jeito. Mas o campo é muito ruim. É o que há. Bora, não sai. Como está o jogo? Está péssimo também. A verdade é que Vasco da Gama é um jogador experiente. Aos 20 anos, já era navegador de fama, atacava bem. Por isso, em 1497, foi convocado pelo rei de Portugal, Dom Manuel I, para ser o capitão do time em direção às Índias. Drible. Essa era uma grande habilidade do comandante. Com uma finta nunca antes executada, contornou séculos de exploração do Mediterrâneo e inventou um novo caminho para o gol. Madeira vai fazer entrar o camisola 16, é Hugo que vai entrar na equipa do Vasco da Gama. Lançamento lateral uma vez mais para a equipa do Vasco da Gama, é o seu número 2 que vai tentar lançar para o terreno do jogo, vai tentar cortar Tozé, vai ficando com a bola o Tozé, o camisola 10 da equipa da Costa Caparica ainda corta. A tormenta, Vasco transformou em Boa Esperança.
em 8 meses conseguiu chegar às Índias. Por causa dessa façanha de muita bravura e genialidade, ganhou do monarca português títulos e mais títulos de nobreza. Vasco da Gama é uma figura celebrada nacionalmente em Portugal? Ou talvez só lá na cidadezinha onde ele teria nascido? Não, não. O Vasco da Gama é celebrado em todo... repara, os portugueses têm dois grandes descobridores. O Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral. Também teve o Bartolomeu Dias, também teve outros que descobriram outras coisas, mas o Vasco da Gama marítimo para a Índia e o Pedro Álvares Cabral para o Brasil são os dois grandes astros, digamos, das navegações portuguesas. Como todo jogador memorável... Desde o Pelé, desde o Didi, do Vavá, do Djalma Santos, toda a seleção tricampeã do mundo, como o Tostão. Vasco da Gama entrou para a história. Por causa de Pelé, o grande rei do futebol, todos querem usar a camisa 10. Mas Vasco era tão craque, mas tão craque, que eternizou não um número, mas o próprio nome na camisola de times espalhados por todo o mundo. Um para a equipa dos Pescadores, um para a equipa do Vasco da Gama. O Vasco é sinistro. O canto foi marcado do lado direito, na grande garga, a aparecer o Carlos Augusto, a cabecear para o fundo da baliza de Rodrigues e a colocar-se o Vasco da Gama em vantagem. Pescadores 1, Vasco da Gama 2. Nossos nobres entrevistados torcem pelo Vasco da Gama. Não tenha dúvida, né? Sem dúvida, né? Senão não tinham passaporte português. Tem que torcer pelo Vasco da Gama. São torcedores fervorosos do Vasco da Gama. Sem dúvida. Aqui no Rio de Janeiro. O Vasco, né, faz parte da minha vida, desde garoto, né? Seja frequentando a garagem de remo, seja indo aos jogos, indo a São Januário, enfim, é uma paixão. Você virou torcedor do Vasco por conta do pai, naturalmente? Eu já nasci vascaíno. Isso vem no sangue. A gente não escolhe, tá no sangue, ponto. Na verdade, o lançamento que Vasco deu na temporada de 1497, 1498, muita gente imitou. Ao longo do tempo, passou a ser dono de territórios nas Américas, na África, na Ásia. Eram tantas terras que até os próprios portugueses deviam ficar um pouco confusos. Qual foi o melhor time que você ouviu jogar na vida inteira, até hoje? O melhor time que você ouviu jogar até hoje? Os times? A melhor equipe. As melhores equipas? A melhor que você ouviu jogar até hoje? De todas as equipas? Agora, atualmente, é o Porto. A melhor seleção que o senhor viu jogar até hoje? Como seleções a melhor do mundo, para mim, foi a Alemanha. A Alemanha? E em segunda, sim. Quando? E em segunda, do Brasil. A jogar em coletividade foi a Argelina, a da Argélia. A melhor seleção do mundo? A melhor a jogar em conjunto, não a ganharem. A Argélia? Sim, a Nigéria. A Nigéria? Nigéria. A jogar em conjunto. Não quer dizer em ganhar campeonatos do mundo. Em campeonatos do mundo o Brasil tem mais. Tem mais. Sim, é verdade. Sim. Para mim foi. Qual é, na opinião do senhor? Em conjunto. Na opinião do senhor, qual foi a melhor seleção? Para mim foi o Brasil. Pouca gente presta atenção ao pobre clássico da terceira divisão. O que está melhor, o lanche ou o jogo? O lanche. Corato? Corato. Pele de porco? Pele de porco. É gostoso. É? É melhor que o futebol. Essa bola não entrou por pouco, hein? Era mesmo no sítio onde dorme a coruja. Bateu no ferro, hein? Amanhã talvez nem saia nos jornais que o Vasco da Gama de Cláudio e Fio venceu o time dos Pescadores por 2-1.
Quem sabe cantar o hino do Vasco? Eu não sei. Não? Fio. Eu também não tô lembrado. Você joga no Vasco e não sabe cantar o hino? O Vasco aqui daqui sim, não sabe não. Aqui nem tem... ouvi ainda o hino daqui. É? E o Vasco do Rio, do Brasil? Também não. Vamos todos cantar. De coração. Vasco da Gama. Vasco do meu perdão. Em português. Vasco da Gama. Na sua fama assim se fez. Cláudio e Fio são muito gratos a Dom Vasco. Foi graças a ele, ou ao time que leva o nome dele, que vieram a Portugal. O bom mesmo é quando o clube mesmo paga, que você tá feliz, as brincadeiras com os próprios amigos. E o bom é esse, acho que a gente sempre tem que estar feliz na vida da gente. Cláudio e Fio vivem na cidade onde Vasco da Gama teria nascido, Sines. Se foi nesse pacato sítio do Alentejo que o comandante nasceu, então é aqui mesmo que eu hei de encontrar um adepto do Vasco de Portugal. O senhor é torcedor do Vasco? Eu sou adepto do Vasco e sócio. É? Sim, sou adepto do Vasco da Gama, do Brasil e de Portugal, aqui de Sines. Pois é. O senhor acompanha os jogos do Vasco? Às vezes acompanho. É? E tenho o meu genro é diretor desportivo e tenho um neto que joga nas escolas do Vasco. Quanto foi o jogo ontem do Vasco? Foi na Costa da Caparica. Quanto foi o jogo do Vasco? Ontem não fui a ver. 0-1. Ontem foi 0-1. No 0 ganhou 2-1. Foi 2-1? Foi 2-1. Teve a perder por 1-0, depois ganhou. Ganhou bem, então, boa vitória. Mas sim. O Vasco está bom, tá bom. Dando para aguentar. É do mesmo jeito. Eles podem até não ser tão interessados assim em futebol, mas de Brasil eles entendem. E eu gosto muito do Brasil. Não fui lá, mas conheço um bocadinho do Brasil. Li a obra do Jorge Amado. Como? Li a obra do Jorge Amado. Ah, o senhor leu Jorge Amado? Já, praticamente toda. O Homem do País do Carnaval. Muito bem. Os Capitães da Areia. Capitães da Areia. Gabriela Cravo e Canela. Ótimo. Seara Vermelha. O senhor viu a novela, Gabriela? Vi. Já tinha lido o livro. Quais os traços da cultura brasileira que vocês acham, vocês veem mais presentes lá em Portugal? Primeiro, tradicionalmente, tínhamos a literatura. Ainda há, digamos, desde o Érico Veríssimo até o Paulo Coelho, a presença de escritores, de livros de escritores brasileiros nos escaparates das livrarias portuguesas é, digamos, uma constante, sem dúvida nenhuma. Depois temos a música. A música brasileira invadiu Portugal e conquistou Portugal há muitos e muitos anos, desde os programas de rádio até os espetáculos do Coliseu. Os artistas brasileiros têm, digamos, uma aceitação espetacular em Portugal. Leva os portugueses a queixarem-se que não vêm aqui cantar o fado, não é? Já no último dia da minha passagem por Sines, resolvo dar um pulinho até a sede do Vasco da Gama. E aí, tudo sobre esse clube da terceira divisão do futebol português começa a ganhar um novo sentido. O Valente Garcia, Silveira da Cunha, Fernando Correia e Carlos Manafaia. Este homem, Carlos Manafaia, que é o mesmo que aqui está, foi 8 anos campeão nacional de caça submarina, representando este clube. O clube Vasco da Gama, que antigamente eram os chineses. Caça submarina. O Vasco da Gama daqui de Sines é uma potência na caça submarina. E eu, que só conseguia associar Vasco com futebol, agora sim, começa a cair a ficha. Tem tudo a ver. Vasco da Gama, grande navegador, talvez também um exímio mergulhador. Clube de Regatas Vasco da Gama, no Brasil, de caça submarina em Portugal e às vezes até de futebol. Faz 3 graus. O balão foi o coisa, o Sérgio. O Sérgio, o Sérgio, o Necas. Modéstia à parte, eu preparei bem a minha viagem para Portugal. Li muito, pesquisei, entrei em contato com várias pessoas de lá. Só não deu tempo de cortar o cabelo. E o cabelo estava num estado assim, digamos que lastimável para aparecer na televisão. Bom, corto em Portugal sem problema, planejei, né?
Acabei só arranjando tempo para cortar o cabelo num sábado em Sines, a cidade do Vasco da Gama, e havia apenas um barbeiro aberto. Entrei, me sentei na cadeira e fui gentilmente atendido pelo seu Antônio, o barbeiro. Ele ficou muito satisfeito em saber que eu sou brasileiro e tal. Em seguida, me entregou um mostruário com fotos. Havia 9 ou 10 fotos, se não me engano. Entre elas, uma do famoso cantor português Roberto Leal, outra do ex-menudo Ricky Martin, uma do Roberto Carlos, o cantor, com 40 e poucos anos, uma do Paul McCartney, ex-Beatles, bem novinho, enfim. Aí veio a pergunta, a grande pergunta do barbeiro, o seu Antônio, muito cordial. Ele perguntou para mim, o senhor gostaria de ficar parecido com quem? Na hora me assustei. Bem, acho que eu não quero ficar parecido com ninguém, seu Antônio, não precisa. E ele, sem entender o que eu queria dizer, me interrompeu na hora. Mas como assim, não ficar parecido com ninguém? Isto é impossível. Parei, pensei, eu já estava em Portugal, não conhecia ninguém. Falei, seu Antônio, então hoje eu vou de Paul McCartney. Quanto ao resultado do meu corte de cabelo, todas as imagens, fotos minhas lá em Portugal, etc., foram devidamente censuradas por mim.